Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quinta-feira, quintou aqui no canal, já tá chegando aí, meio da semana, hein tropa. Separei 4 jogos que encontrei valor nessa quinta-feira, vou trazer para vocês uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral. A grade não tá muito grande, então foi o que deu para eu trazer aqui 4 jogos interessantes para vocês, tá bom? Só peça aquele like caso você goste dos meus palpites, caso você lucre comigo no longo prazo. Não quero pessoas aqui imediatistas que todo dia querem fazer dinheiro, porque nem todo dia a gente vai conseguir fazer, deixando isso muito claro, tá bom? Então senta o dedo no like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, que eu trago conteúdo semanalmente para vocês sobre apostas esportivas e palpites de futebol diariamente. Fechou, tropa? Já falei demais, já me enrolei. Roda a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora dessa quinta-feira. Bom, minha tropa, não tô muito feliz essa semana aí. Tô fazendo bastante gente da tropa ficar no 0 a 0. Tem bilhetes prontos que não estão batendo, a gente tá saindo no prejuízo. Não é o meu intuito, não quero que vocês percam dinheiro. Vivo falando isso aqui pra vocês. Mais um dia, o dia aí dessa terça-feira não foi muito bacana. O nosso bilhete pronto deu red. Tomamos red no menos de 4 gols no jogo do Tigre. Infelizmente foi 3 a 1 o jogo e tirou o nosso green do bilhete. Os outros cenários tinham batido. Infelizmente o red veio em mais um bilhete pronto. Até nos palpites aqui, quem montou provavelmente terminou o dia negativo, não foi um dia nada agradável. Já peço desculpa aí pra vocês, mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês, tropa. Nem todo dia a gente vai conseguir lucrar. Vai ter dia sim que a gente vai terminar negativo, isso é normal. Terminar um dia negativo é totalmente normal. Só não é normal para quem não segue gestão e para quem coloca um valor muito alto se desespera quando toma um red. Então é uma pessoa que não tem controle emocional. Quem tem gestão de banco e controle emocional consegue ter bons resultados aí no longo prazo. Até porque, como eu falei no início do mês, a maioria dos bilhetes prontos bateram. A gente vinha de uma boa sequência aqui, ó, olha só. Vários bilhetes tinham dado green, a gente estava numa forra tremenda, muito mais green do que red, tá? E infelizmente aí agora, essa semana, a gente pegou uma variância bem ruim. Olha só, a sequência bizarra de greens que a gente tinha aqui no início do mês. Como agora tá diminuindo a grade, tem jogos que não tem muito valor, são jogos decisivos. Por exemplo, vou trazer aqui jogos da Copa do Mundo. É mais difícil a gente lucrar, tá? Mas não posso deixar de trazer aí palpites que tem até um certo valor pra gente fazer nessa quinta-feira. Beleza, minha tropa? Então quem tá comigo, tá comigo. Tô ligado quem é de verdade aqui no meu canal. Só agradeço quem me acompanha diariamente, com consistência. Tenho certeza que vocês no longo prazo vão lucrar muito comigo. Essa é a minha intenção, tá bom? Aos imediatistas, um beijo, um abraço, tchau e vão com Deus. Bora lá então, vou mostrar aqui o resultado que a gente teve nessa terça-feira. Teve o jogo do Barraca Central contra o Arsenal Sarandi. A gente foi caso ou empate. Aqui bateu porque foi 0 a 0 esse jogo. A gente foi numa operação simples para o Barraca Central vencer. Aqui tomamos red. Fomos para menos de 3 escanteios, bateu, teve 9 cantos. E eu indiquei aqui um handicap menos de 0.5 para o time do Arsenal sofrer mais cartões que o Barraca Central. No final aí o Arsenal Sarandi sofreu 2 cartões e o Barracas nenhum. A cotação desse cenário, desse handicap, era 1.78. Aqui era a operação simples que eu indiquei para vocês. Teve o jogo do Tigre aqui que a gente tomou esse red. A gente foi para menos de 4 gols, foi 3 a 1. O último gol saiu aos 83 aí do segundo tempo. Indiquei o menos de 13 escanteios, teve 8. O escanteios bateu. E aqui o cenário de handicap de cartões também bateu. Indiquei ali um menos de 0.5 para o time do Tigre sofrer mais cartões que o Colon. A cotação 2.35. Isso era uma operação simples que eu indiquei para vocês. Quem aproveitou forrou aqui nessa operação de handicap de cartões nesse jogo do Tigre. Também pela Liga Profissional da Argentina teve o jogo do Instituto e da Lanús. A gente foi visitante ou empate. A Lanús vinha de uma boa sequência. No final perdeu por 2 a 1. Indiquei também um empate anula a Lanús, foi 2 a 1, tomamos esse red também. A cotação 1.80 nessa operação simples, infelizmente o red veio. Indiquei para vocês menos de 13 escanteios, teve 7 cantos. E eu indiquei ambos levam cartão, ambos levaram. Teve 2 cartões do Instituto e 5 cartões da Lanús. E por último teve o pior jogo que eu analisei para vocês, tropa, nessa terça-feira. Esse jogo foi ruim. Esse jogo aqui eu peço mil desculpas para vocês, foi totalmente errado. O único cenário que bateu foi o under, né? O under aqui em jogos decisivos não costuma falhar. Eu indiquei menos de 4 gols, foi 2 a 1. Indiquei menos de 2,5 para a operação simples aqui, a gente tomou red. A odd estava 1,53 para dar menos de 2,5 gols. No final saiu 3 gols na partida, então a gente tomou esse red. Indiquei mais de 7 cantos, teve apenas 7 escanteios no jogo, tomamos red na linha exata.
e eu indiquei ambos tomarem 2 cartões ou mais, imaginava um jogo com mais cartões, teve apenas 3 cartões do lado do São Paulo, o Corinthians não sofreu cartões, e o Corinthians tinha uma média acima de 2 cartões por jogo. Infelizmente aqui, os 3 cenários que eu falei pra vocês, tirando o menos de 4 gols, todos eles deram red. Confesso que não foi um resultado muito bacana aqui pra gente nessa terça-feira, tá bom, tropa? Vamos rezar pra que nessa quinta que eu vou trazer os palpites pra vocês seja completamente diferente e a gente forre colocando dinheiro aí dentro do nosso bolso, beleza? Bora lá então analisar os jogos da quinta, que é o que interessa pra vocês aqui no canal. Bom, minha tropa, vamos lá pro primeiro jogo então, Copa do Mundo de Futebol Feminino, rodada número 2, Portugal enfrenta o Vietnã. Um jogo muito propício a Portugal, a começar pela odd 1.10 contra uma odd 21 ao Vietnã. Aqui esse jogo é cedo, tá? É de madrugada, 4h30 da manhã para quem quiser acompanhar. Na classificação, qual que é o cenário? O Portugal vem em terceiro, um jogo, uma derrota, perdeu aqui para a Holanda por 1-0 e o Vietnã perdeu aí para os Estados Unidos por 3-0. Eu posso parecer maluco, tá, tropa? Mas o que eu faria aqui? Talvez eu operaria under goals, porque é a melhor cotação que eu encontrei pra vocês do que a gente ia operar a favor de Portugal ou a favor de gols pra Portugal. Eu prefiro pegar um under. E eu já vou explicar os motivos. Aqui, se a gente olhar no cabeça a cabeça, o Portugal, nos últimos 5 jogos, eles vêm de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Pegaram aqui adversários não tão fortes e não fizeram grandes desempenhos. Pegaram a Ucrânia e fizeram apenas 2-0. Pegaram o País de Gales e fizeram 1-1, pegaram a Inglaterra, beleza, altas equipes, 0-0, pegaram o Japão e perderam por 2-1 e perderam para a Holanda aí por 1-0. Então, dos últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 4,5. Já o Vietnã, eles vêm mal, vêm de 5 derrotas, é uma equipe que sofreu 9 gols da Espanha, sofreu 3 gols dos Estados Unidos, porém a equipe dos Estados Unidos é muito mais forte do que a seleção de Portugal. Os outros jogos, se a gente olhar, todos eles deu menos de 4,5, inclusive contra os Estados Unidos. Contra a Nova Zelândia foi 2-0, contra a Alemanha foi 2-1 e contra a Polônia foi 2-1 também. O único jogo que passou aí de 4,5 gols foi contra a Espanha, que a Espanha meteu 9-0. O que eu faria para vocês? Na cotação aqui, eu iria para menos de 4,5. É uma margem até tranquila, pode sair 4 gols no jogo, acredito que possa até acontecer. Mas eu não vejo um jogo para muitos gols aí para Portugal, não. O menos de 4,5, a odd 1.22. Eu aproveitaria esse menos de 4,5 gols. Já para a operação simples, quem quiser dar uma arriscada um pouco maior, vai para menos de 3,5. Pode sair até 3 gols. São duas equipes que precisam do resultado. Então pode ser que elas entrem muito ligadas e não aconteça tantos gols. Pode ser que o Vietnã se defenda muito bem. Para menos de 3,5, a odd 1,53. Para mim tá interessante essa cotação para uma operação simples. Fechou? No cenário de escanteios, Portugal tem uma média de 6,3 escanteios e o Vietnã 1,5. Eu vou apostar para menos de 14, menos 14 cantos. Como o Portugal tem uma média ali de 6 e o Vietnã um escanteio praticamente por jogo, eu acredito tranquilamente que aconteça menos de 14, mas estou jogando uma margem lá para cima para a gente não ter erro. Já no cenário de cartões, 0,8 de Portugal contra 0,7 aí do Vietnã. Eu vou indicar para vocês menos de 5 cartões na partida. Acredito que aconteça no máximo 4 cartões nesse jogo. O nosso próximo jogo, também pela Copa do Mundo Feminina, às 7 horas da manhã, Austrália enfrenta a Nigéria. Vamos dar uma olhada na cotação. Cotação para a Austrália, 1,40 contra o mod 9 aí a Nigéria. Na classificação, as duas equipes vêm como? A Austrália em primeiro no grupo, um jogo, uma vitória, venceu aqui a Irlanda por 1-0 e a Nigéria empatou aqui em 0-0 com o Canadá. Tá aqui em terceiro colocada, é um jogo importante para ambas as equipes, porque tá tudo meio que colado aqui. Dependendo do desempenho do Canadá, pode ultrapassar já a Austrália. Então é um jogo importante para ambas as equipes. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no cabeça a cabeça, a Austrália vem de 4 vitórias e uma derrota. Eles vêm muito bem. Porém, a Nigéria também não vem muito mal, não. Vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Olha só, menos de 3,5 nos últimos 5 jogos da Nigéria aconteceram. Talvez, tropa, eu operaria para under também, tá? Até porque a média das equipes ali no primeiro jogo não foi muito alta. Então, menos de 3,5 também, ó, nos últimos 5 jogos da Austrália aconteceu. É um cenário que me interessa. Quem não quiser fazer, quem não quiser se arriscar para o under, pode ir na vitória seca Austrália. A odd 1,40 tá com uma cotação interessante. Porém, eu prefiro apostar para menos de 3,5. É muito complicado apostar em resultado final em Copa do Mundo. Eu levo como aprendizado da Copa do Mundo masculina.
onde resultado final a gente tomou bastante head, acontece bastante zebra. Então eu prefiro operar em gols. O menos de 3,5, a cotação 1,25. Eu faria esse menos de 3,5 gols. Para operação simples nesse jogo, eu não vou trazer cenário nenhum. Só vou trazer cenário para vocês operarem em escanteios e cartões. Em escanteios, a Austrália tem uma média de 7,4 escanteios e a Nigéria 4,1. Eu vou apostar também para menos de 14, menos 14 escanteios na partida. Já no cenário de cartões, 0,4 da Austrália contra 1,2 aí da Nigéria. Eu vou indicar também menos de 5 cartões nessa partida. E para finalizar aqui nossa rodada da Copa do Mundo, tem aqui a rodada número 2 também, a Argentina enfrenta a África do Sul. Esse jogo é à noite, é às 9 horas da noite. Odd 2 aí para a Argentina contra o odd 4 a África do Sul. Vou falar para vocês, essa cotação Argentina 2, ela me coça. Porque a Argentina não iniciou muito bem a primeira rodada, perdeu o primeiro jogo, tá aqui ó, em quarto colocada. Um jogo, uma derrota, perdeu por 1-0 aqui para a Itália, já que a África do Sul também perdeu para a Suécia por 2-1, então tá meio que aqui tudo embolado. A África do Sul e a Argentina precisam dessa vitória para terem uma chance de classificação. O que eu vejo para vocês? Se a gente olhar o desempenho, a Argentina ó, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, já que a África do Sul, elas vêm de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Elas não vêm tão bem. Não pegaram equipes tão fortes e perderam. Pegaram a Sérvia, pegaram a Botsuana, pegaram aqui a Costa Rica, pegaram a Suécia e pegaram a Eslovênia. Analisando esse cenário aqui, o que eu indicaria para vocês? Dupla chance Argentina. Dos últimos 5 jogos da África, eles só venceram 1. Então a Argentina tem uma média melhor de vitórias. Eu me arriscaria numa dupla chance. Tá? Dupla chance aqui a Argentina, odd 1,22. Isso aqui para bilhete personalizado tá bacana. Já para operação simples, eu me arriscaria na vitória seca. A cotação tá interessante, é uma equipe com uma melhor qualidade técnica, mais ofensiva, então eu vou na vitória seca e a Argentina com uma odd 2. Já no cenário de escanteios, a Argentina tem uma média de 1,2 escanteios, média baixíssima de cantos, e a África do Sul 1,9. Aqui eu vou apostar para menos 12. Eu tô jogando a linha lá em cima, tropa. As duas equipes têm uma média próxima de 1 escanteio por partida. Quem quiser fazer uma operação simples, vai para menos 9, menos 10 escanteios. A média das equipes é muito baixa. Porém, para dar uma certa garantida, se a odd estiver bacana, eu vou para menos 12 escanteios. Já no cenário de cartões, a Argentina tem uma média de 2,1 e a África do Sul 1,1. Eu vou apostar para menos de 6 cartões. Acredito que aconteça aí no máximo 5. Acho até difícil acontecer 5 cartões no jogo, mas eu tô jogando a margem lá para cima, eu vou pegar para menos 6, beleza? Isso aí na Bet365 vai liberar. E pra gente finalizar aqui nossa rodada dessa quinta-feira, tropa, eu separei um jogo amistoso, um clássico italiano entre a Juventus e o Milan, às 11h30 da noite, numa localização neutra. É um jogo interessante no meu ponto de vista, por mais que seja pré-temporada, por mais que a gente não tenha muitos dados das equipes logo agora que estão voltando a jogar futebol, mas eu vejo, por ser clássico, um jogo para poucos gols. Já vou mostrar ali o resultado do cabeça a cabeça, mas até pelas odds, olha só, um equilíbrio. Odd 2,50 a Juventus contra o odd 2,50 ao Milan. Bem equilibrado aqui nas cotações. Já no cabeça a cabeça, a Juventus, eles vêm de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Menos de 3,5 aconteceu nos últimos 4 de 5 jogos. E o Milan vem aqui ó, de 4 vitórias e 1 derrota. Menos de 3,5 aconteceu em apenas 1. Mas pegou adversários não tão fortes, tirando ali o jogo contra o Real Madrid, que foi 3-2. Isso aqui foi um jogaço, parei para assistir, foi um jogo bonito. O Milan jogou muito bem, por sinal, tá? Meteu ali 7-0 no Mezzani, mas os outros jogos foram jogos aqui já pela Série A na temporada que passou. Então eu vejo, tropa, por ser clássico, jogo para menos de 3,5. É o que eu buscaria para vocês aqui, sendo muito direto e reto. A Juventus ainda não jogou nenhum amistoso depois, agora vai ser o primeiro jogo da pré-temporada. Então quem quiser talvez botar algumas fichas no Milan, pelo que eu assisti do Real Madrid, faz algum sentido, tá? Eles jogaram muito bem e eles já estão jogando amistosos. Já a Juventus vai começar agora. Então é um cenário para quem quiser ficar ligado, tá? Talvez aí uma dupla chance ao Milan, quem quiser pegar, a odd 1,50, eu me arriscaria, tá? Se terminar empatado, a gente vence, tá bacana. Porém, eu vou por menos de 3,5. A cotação na Betano 1,40. Por menos de 3,5 para mim faz sentido, é o que eu vou indicar para vocês. Já para operação simples, quem quiser fazer aquela dupla chance ao Milan, pode fazer com a odd 1,50, tá bacana. Já no cenário de escanteios, a Juventus tem uma média de 4,9 escanteios e o Milan 4,4.
Aqui eu vou indicar para vocês mais de 6 escanteios no jogo. Já no cenário de cartões, 2 cartões da Juventus contra 2.3 do Milan. Eu vou indicar ambos levam cartão. Por mais que seja um jogo amistoso, acredito que pelo menos um cartão de cada lado aconteça. Vou indicar para vocês esse ambos levam cartão nesse jogo, fechou? É o que eu computaria para vocês operarem em pré-live nessa quinta-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai para menos de 5 gols no jogo de Portugal, menos de 14 escanteios nesse jogo, e a gente vai também para dupla chance Argentina e menos de 13 escanteios na partida. Forma um bilhete com odd 1.71. É uma odd interessante para a gente operar nessa quinta-feira. Muita cautela, tropa, indicação do bruxo. Reduzam a stake. Quem coloca 3% do capital por operação aqui no canal, coloca 1,5%. 1,5% aí é uma stake tranquila, é uma stake ideal. É praticamente a stake que eu utilizo. Então tá bem tranquilo na gestão. Tenho certeza que quem utiliza essa gestão de banca nunca vai quebrar. Fechou, minha tropa? Quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui assistindo o vídeo. Vocês são demais, vocês que comentam, que estão aqui diariamente. É por vocês que eu faço aqui e tento trazer sempre as melhores análises, tá? Não tô aqui pelos haters, eu tô aqui por quem de fato se dedica, paga o preço e gosta de fato do meu trabalho, tá bom? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tropa!